Para nós começar a leitura, eu quero convidar os irmãos que podem, para se colocar em pé juntamente comigo. Abrir a tua Bíblia, Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 13, versículo de número 24. Irmãos, eu vou fazer uma leitura longa, e depois os irmãos se assentem, e fiquem com a Bíblia aberta, porque no decorrer, irmãos, da pregação nós vamos estar recitando alguns versículos, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem na palavra de Deus, amém? Evangelho de Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Quantos encontraram, posso dizer amém? Amém. Diz assim: e apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeastes boa semente no teu campo? De onde então veio este joio? E ele disse-lhe: o inimigo é quem fez isto. E os servos lhes disseram: queres então que vamos e colhamos? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio, e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei ao meceneiro. E apressou-lhes outra, ou melhor dizendo, e apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, que na verdade é o menor de todas as sementes, mas quando crescido é o maior entre as hortaliças, e torna-se uma árvore, de modo que vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas falou Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas ele não lhes falava, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta, dizendo: eu abrirei a minha boca em parábolas, proferirei coisas mantidas em segredo desde a fundação do mundo. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa, e vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, mas os joios são os filhos do perverso. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que escandaliza, e os que praticam a iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e para a sua alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, colhendo de toda a espécie, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se ajuntam os bons em cesto, mas lançam para longe os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os perversos dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. E disse-lhes Jesus:
tendes compreendido todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Então ele disse: portanto, todo escriba que é instruído acerca do reino do céu é semelhante a um homem que é chefe da família e tira do seu tesouro coisas boas e velhas. Amém? Altíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos diante da Tua inefável palavra, Senhor, na noite de hoje, ó Deus, com uma gravidade tão grande, Senhor. Eu reconheço as minhas limitações e te peço, ó Deus, que a Tua graça seja dobrada na minha vida na noite de hoje, Pai. E que eu possa, Deus, expressar os sentidos práticos da Tua palavra, Senhor. E que nós sejamos nesta noite edificados para a glória do Teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia, adorando e glorificando o nome do Senhor. Irmãos, dando continuidade nessa noite naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nós já falamos aqui em cultos anteriores que parábola é uma narrativa ilustrativa. E Jesus, irmãos, ele adota esse estilo para afixar os seus sermãos por onde ele, irmãos, passava e pregava. A Bíblia agora vai nos revelar que Jesus, irmãos, ele está diante de uma multidão. E quando ele está diante daquela multidão, ele agora se apropria desse estilo, irmãos, de pregação, para trazer um ensinamento prático para todos que estavam ali, para que eles aprendessem acerca do reino de Deus. Antes de nós examinarmos o texto que nós lemos, eu quero ressaltar aos irmãos que nós não podemos esquecer uma coisa, que nessa multidão que estava junto com Jesus, existia escribas, existia fariseus, existia saduceus, existia publicanos, existia pecadores, prostitutas, assassinos, todos eles misturados. Quando essa multidão se reunia e a gente lê a Bíblia, nós vamos ver, irmãos, que consequentemente havia divergências. Por que havia divergência? Porque os fariseus não conseguiam aceitar que publicanos, pecadores, pessoas que por eles consideradas impuras, incapazes de alcançar a Deus ou chegar-se a Deus, poderiam estar juntos naquela congregação solene. E por isso que várias vezes Jesus era atacado. Por quê? Porque ele comia com pecadores, ele conversava com pecadores, ele parava à beira do caminho para atender pecadores. Foi nesse contexto de divergências entre nós, aquela multidão, entre grupos que se julgavam ser melhor do que os outros, pela fé que professavam ou pela legalidade religiosa que apresentavam, é que Jesus, então, irmãos, ele aplica esta parábola, querendo fazer que todos entendam o que é o reino de Deus. Amém? E ele traz uma parábola que ela é muito conhecida, irmãos, muito falada, muito estudada, e uma parábola também que não nos dá trabalho para interpretá-la. Por que não nos dá trabalho? Para nós, irmãos, fazer uma aplicação pessoal dela. Porque o próprio Jesus, ele já relata em suas próprias palavras o significado ou aquilo que ele quis falar quando ele proferiu essas palavras. Nós lemos no texto aqui que ele começa, irmãos, a falar que o reino do céu é semelhante o quê? É semelhante, irmãos, a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Só que a Bíblia vai dizer na parábola que Jesus contou que dormindo os homens, ou seja, os trabalhadores que o dono do campo levantou para fazer, o inimigo veio. E quando o inimigo veio, ele lançou uma má semente. E ninguém viu esse trabalho. Quando, irmãos, a semente boa, ela germinou e começou a crescer, os lavradores foram até a lavoura. Quando eles chegaram lá, eles constataram que, junto com a semente boa, havia nascido a semente má. Havia nascido muito joio no meio daquele trigo. E então eles procuram o dono daquele campo, e ele diz o seguinte: o Senhor não semeou boa semente? E como pode então agora a lavoura estar tomada de joio?
E então o dono do campo diz o seguinte: foi um inimigo que fez isso. Essa linguagem, irmãos, é muito clara, talvez não para nós, mas para quem estava ouvindo na época. Era algo muito claro que Jesus estava falando. Sabe por quê? Porque essa questão do inimigo semear semente, irmãos, de joio no campo dos seus inimigos era uma prática muito feita nas épocas de Jesus e pré-Jesus. Tanto que no Império Romano havia uma lei que era proibido semear joio no campo do seu vizinho. Se alguém era pego fazendo isso, ele era preso e passava, irmãos, por momentos difíceis na vida. Por que eles tomavam essa prática? Imagine bem, nós estamos falando de um povo que depende da agricultura. Um povo, irmãos, que precisava que a terra frutificasse para que eles tivessem mantimento. Ora, se eu não gostasse de uma pessoa, eu esperaria aquela pessoa lavrar a sua terra, lançar a sua semente, e quando, aleluia, ele lançasse a sua semente, eu ia lá e infectava a sua lavoura com uma semente ruim. É claro que aquela pessoa ao qual eu tinha um desapreço, naquele ano ele não ia conseguir fazer uma boa colheita. E consequência disso, ele entraria o quê? Em um declínio financeiro. Ele passaria por apertos e por aflição. Isso era uma prática comum. Então Jesus pega esse acontecimento e faz uma aplicação e traz isso para dentro do reino de Deus, para que as pessoas que estivessem ali entendessem o que ele estava falando. Quando os lavradores ouvem que o inimigo tinha feito aquilo, eles apresentam-se voluntariamente dizendo: queres que nós falar e arranque os pés de joio? Mas o dono do campo diz: não, porque se vocês mexerem no pé de joio, vocês vão também atingir o trigo que está ali. O que nós vamos fazer então? Deixa os dois crescer junto. Quando chegar a época da colheita, a época da cega, eu vou mandar então os segadores fazer a colheita. E eu vou dar uma ordem para eles, que primeiro eles arranquem o joio, amarrem todos eles em fecho e deixam separados. Depois eles vão colher o trigo e vão levar para o meu celeiro. O joio que ficou amarrado, então será jogado na fornalha para ser queimado. E aí Jesus usa uma expressão muito reveladora, que lança o texto, irmãos, no sentido escatológico, ou seja, para os últimos acontecimentos na face da terra. Ele diz: olha, nessa fornalha haverá pranto e ranger de dentes. Aqui Jesus deixa bem claro que o sentido da parábola, ele não está falando de trigo, de plantação, mas ele está falando de pessoas, porque a planta não tem dente para ranger, a planta não tem choro. Jesus aqui está já dando uma letra, algo, irmãos, subliminar, para que aquelas pessoas ouçam e ficassem, como nós diríamos aqui, com uma pulga atrás da orelha. A pergunta imperativa da parábola seria: como pode um pé de joio ter ranger de dentes, prantos e sentidor quando cair na fornalha? Isso seria uma pista para que aquela multidão refletisse e olhasse então para o ensinamento de Jesus e entendesse que Jesus não estava falando literalmente de plantação, mas ele estava falando de pessoas que estão dentro do reino dos céus, estão dentro do reino de Deus. Jesus, irmãos, continua falando, irmãos, sobre o reino de Deus. E aí, irmãos, ele faz uma outra aplicação, diz assim: olha, o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que é a menor das sementes de toda a hortaliça, mas quando é jogada na terra, ela germina, ela cresce, e quando ela cresce, ela se torna a maior de todas as hortaliças, e de tão grande, os passarinhos ainda se abrigam nos seus galhos. Glória a Deus, aleluia. Aí ele em cima emenda outra parábola dizendo que o reino dos céus também é semelhante a uma mulher, que ela pega 3 medidas de farinha e coloca ali um fermento, aí fica ali, irmãos, cuidando até que tudo seja levedado. Tendo dito isto, Jesus, irmãos, ele se retira e ele vai, irmãos, para casa. Quando Jesus chega em casa, os discípulos se assentam ao redor deles assim: mestre,
o que é tudo aquilo que o Senhor falou lá? Nós não entendemos bem e nós queríamos que o Senhor nos explicasse o que o Senhor quis dizer. E então, irmãos, ele começa a relatar. E aqui fica claro o estudo desta parábola. Por quê? Ele começa a dizer o seguinte, que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, é Jesus. A primeira lição que Jesus está dizendo nesta parábola é o seguinte, que boa semente, ou seja, bom pão, bom ensinamento, só está na pessoa de Jesus. Ao longo da história, muitos líderes se levantaram, muitos profetas, muitos pensadores, muitos homens, irmãos, que até hoje influenciam as sociedades em que viveram, e sociedade pós a época que eles viveram, com seus ensinamentos. Homens, irmãos, que estão aí eternizados pelas palavras que falaram. Só que Jesus deixa bem claro nesta parábola, que por mais lindo que seja os pensamentos filosóficos que um homem possa trazer, que por mais paz que esses ensinamentos possam promover numa sociedade, aleluia, somente Jesus Cristo, Ele tem a boa palavra para os nossos corações, aleluia. Eu me preocupo muito com os dias que estamos vivendo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus está sendo trocada por textos de autoajudas. E nós temos hoje mais psicólogos em cima dos altares do que pregadores da palavra de Deus. E as pessoas hoje estão deixando a eficácia da pregação por conceitos de filosofia e de psicologia. Mas quando eu olho para essa verdade, eu vejo Cristo dizendo que só quem tem boa semente é Ele, o Filho de Deus. Louvado seja Ele nessa noite. Ele está dizendo, quem tem a boa semente é o Filho de Deus. Então assim, ó, eu tenho boa semente. Aí ele continua dizendo que o campo é o mundo. Amém? A boa semente são os filhos do reino, mas os joios são os filhos do perverso. Então veja bem, o campo ele está dizendo que é o mundo. A palavra mundo aqui, irmãos, se refere o quê? Ao planeta Terra. Bom, ele está dizendo que a boa semente são os filhos do reino, mas os joios são os filhos do perverso. Nós podemos fazer duas aplicações aqui. Jesus está dizendo que o campo é o mundo. Os filhos do reino são, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do perverso. A Bíblia aqui vai nos arremeter ou arremessar a duas vertentes. A primeira, a queda do homem no jardim do Éden. Porque quando Deus faz Adão e posteriormente faz Eva, Deus faz uma boa semente. Mas a Bíblia vai dizer então que, ausentando-se Deus, quem entra no jardim do Éden? O diabo. E o que o diabo faz? O diabo implanta no coração de Eva uma má semente. Então Jesus está dizendo aqui, ó, que aquele que vive o que Deus ordenou, porque a ordem era, comam de tudo que há no jardim, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então quem obedece à palavra de Deus é boa semente de Jesus. Quem não obedece, não é eu que falo, é o próprio Jesus que dá explicação, dizendo que são filhos do perverso. Glória a Deus. Quem é o perverso, irmãos? É o diabo. Jesus deixa isso bem claro. Ele diz, ó, o inimigo que semeou é o diabo, e a colheita é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Então veja bem, irmãos, eu tenho que entender nessa ramificação, nessa primeira vertente de pensamento, é que tudo que Deus fez é bom. O mundo que Deus criou é bom, e quando a gente vê a perfeição de tudo que Deus fez, eu lembro, irmãos, que um dia eu ia caminhando no campo, e uma flor do campo, uma flor rasteira, me chamou a atenção. Na verdade, o Espírito Santo fez eu parar, e eu fiquei observando aquela flor, e eu, irmãos, comecei a observar os detalhes daquela flor. Uma pigmentação muito minúscula. E uma flor do campo é uma erva de pouca duração. E eu fiquei parado ali, e o Espírito Santo falou para mim, ó, visse quanto Deus é detalhista.
Como até na erva do campo, Deus se preocupa com os mínimos detalhes. E a própria Bíblia vai dizer, o próprio Jesus disse, né? Olhai para os lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Se Deus cuida da erva do campo, que hoje nasce e morre amanhã, quanto mais não cuidará de vós? Veja bem, Deus se preocupa não com esse detalhe. Então tudo que Deus fez é bom.